Olá pessoal, vamos lá para uma aula de biologia, de citologia, dando continuidade aqui. É a parte de bioquímica celular. Então na bioquímica celular nós estamos a composição química dos seres vivos, as substâncias aí divididas, substâncias inorgânicas, água e sais minerais, ou os íons minerais, e as substâncias orgânicas. Nós vamos começar aí com as substâncias inorgânicas. A primeira delas é a substância mais importante aí dos seres vivos, a água. Então aqui é a representação da molécula de água, né, as duas moléculas aí unidas através de pontes de hidrogênio, correto? A ligação aí bem estável da molécula de água com pontes de hidrogênio. Então aqui algumas características, as propriedades da água. Tá? Propriedades da água, vamos então descrevendo cada item que tem aqui no quadro, tá certo? Então vamos lá, composição dos seres vivos, o metabolismo. O que seria isso, gente? Composição química dos seres vivos, por exemplo, relacionando com os corpos brutos, né? A riqueza que é a composição química dos seres vivos em comparação aos corpos brutos. Tá? Então existe uma relação da água, não é 100% rígida essa relação, mas nós temos aí uma diferenciação do teor de água dentre as espécies. Tá? Então, né, os exemplos padronizados aí pelos livros, né, pelos professores, nós pegamos aí o caso do ser humano com cerca de 70%, vamos arredondando aí esse nível, né, 70% de água no corpo, né, em comparação com as outras substâncias, né, os tecidos e órgãos, e a água viva, vamos pegar o extremo, né, que chega aí uma média de 90 e poucos % de água no organismo. Tá? Então essa é uma relação importante. Então, de acordo com a espécie, nós temos essa diferenciação. Tá? O caso do humano, né, a gente geralmente acaba caindo mesmo no exemplo do humano, nós temos aí a parte de metabolismo, ou seja, funcionamento de partes. A média geral dos tecidos e órgãos equivale, tá? É um nível alto de água dentre os órgãos e tecidos. Mas existe uma relação também assim, do nível de metabolismo, nível de funcionamento. Então, quanto maior o funcionamento daquela parte, a tendência é ter um nível hídrico maior. Então, tecidos extremamente ativos, como o sistema nervoso, né, o tecido nervoso, tecido muscular, que estão em atividade, né, constante, nós teremos um nível de água bem superior. Ao contrário, por exemplo, do tecido ósseo. O tecido ósseo está ali formando os ossos, tal, mas não tem muito trabalho. Então, o nível hídrico dele seria menor. Tá? Essa é uma outra relação que tem do nível de metabolismo, ou seja, funcionamento de partes, atividade de partes. Tá? E no corpo humano, né, na espécie humana, também nós temos a relação da idade. Então, indivíduos bem mais jovens, têm, né, aquela atividade metabólica bem grande até para o desenvolvimento, nós temos um teor hídrico bem elevado mesmo, né, recém-nascidos. Se a gente comparar ao longo da idade, a idade vai passando e o teor hídrico ele vai baixando. Então, nos idosos, a gente tem, né, um declínio bem acentuado do nível de água, dentre algumas características, não é só voltado a isso, mas nós temos, por exemplo, a diminuição de água, né, perda de água grande na massa muscular, nós temos na pele e até a parte de enrugar o organismo, né, enrugar a pele, ela poderia estar relacionada também com o teor hídrico, além de perda de proteínas, correto? Então, o segundo item ali, solvente universal. Então, solvente universal, essa característica, ela se dá, esse nome se dá, porque a água está envolvida com várias substâncias. Ela consegue dissolver uma gama muito grande de substâncias. Não todas, né? Então, pelo número grande de substâncias que ela consegue dissolver, aí se dá o nome de solvente universal, mas, né, mais para frente aqui a gente vai ver um slide relacionado a isso, tá? Transporte de substâncias, então transporte, o deslocamento de água e o transporte de substâncias num organismo inferior, num organismo superior. Então a água sempre está relacionada a esse deslocamento, a esse transporte de substâncias. Tá? Reações de hidrólise são reações químicas relacionadas à quebra de alguma substância associada à água, correto? Controle de temperatura do corpo. O controle de temperatura do corpo
pelo alto calor específico, ou seja, né, precisa haver uma variação muito grande de temperatura para que tenha uma alteração de estado físico da água, correto? Como a gente sabe aí, né, tem vários estados físicos da água. Então, controle de temperatura com algumas atividades metabólicas, certo? Coesão das moléculas, tensão superficial e capilaridade são fatores que estão diretamente relacionados. Então, a água, entre as moléculas de água, nós temos as pontes de hidrogênio, que tem uma ligação muito forte. Então, uma união muito forte, e aí vai estar relacionado com a tensão superficial e a capilaridade, que nós veremos a seguir. Ok? Então, aqui como a gente já tinha visto, né, alguns dados aí que vocês vão pegar mais tarde nos slides, tá? Vocês vão observar na aula, né? A gente não vai ler tudo aqui, mas o primeiro item seria com relação a variações do teor de água de acordo com as espécies, tá? Então, de acordo com as espécies ali, a gente colocou os mesmos exemplos, né, para vocês lerem, do homem, a relação que existe com a água viva. Tá? Se a gente parar para pensar, né, a parte de água viva, 97% do corpo é formado de água. Tá? Então a gente tem que imaginar assim, todo o percentual restante relacionado a outros tecidos, órgãos, substâncias. Então a taxa de água é muito elevada nesses animais aqui que são classificados como quinidários. Tá? Água viva, caravela, anêmonas, as hidras, então tem um teor de água muitíssimo elevado. Tá? O segundo item também a gente já havia citado, mencionado, aqui está um texto, né? Então, de acordo com a atividade metabólica, lembrando que, né, a gente faz a comparação do corpo humano, né, a gente pega como referência o corpo humano, e aí a média geral, né, de água, né, o teor hídrico aí nos órgãos, ela mais ou menos se equivale. É um nível alto para todos. Então, por isso que você tem a média do corpo humano de 70%. Tá? Mas a gente tem alguns casos aí, em particular, que nós vemos assim, o teor de água elevado, quanto maior o trabalho, maior o metabolismo. E um teor menos acentuado em tecidos ou órgãos, estruturas, que tem um metabolismo mais baixo, um funcionamento mais baixo ao longo da vida. Correto? E aqui a idade, né, que a gente pode observar o caso da idade, aí nós temos aí a alteração de água ao longo da nossa vida, né? Então, recém-nascido, aí as crianças têm maior teor de água e ao longo da vida nós temos aí uma perda de água significativa. Por isso que a gente tem que ter realmente o hábito, não só por isso, né, de tecidos envelhecidos, mas nós temos que ter o hábito diário de ingestão de água. Tá? Água aparentemente nunca é demais. Isso pode ocasionar, para alguns indivíduos, alguns problemas osmóticos, né? Alguns problemas de pressão. Agora, fora isso, no dia a dia, né, nós precisamos ter muita água. Tá? Essa água na forma pura e essa água também misturada a alimentos e líquidos. Né? Então, sucos, leite tem água, café tem água, carne tem água, saladas tem água, frutas tem água, arroz, feijão. Então, os alimentos do dia a dia, a gente vai somando esse teor de água. O que seria mais ideal seria a água consumida gradativamente ao longo do dia. Então, a recomendação também de água, né, na temperatura ambiente. A água do início da manhã é uma água bem importante. Ela dá uma limpada, né, pelos tubos, ela dá uma pequena diluída ali no suco gástrico que vinha fermentando ao longo da noite, até pelo jejum prolongado que a gente tem nesse período. Tá? Um corpo hidratado, um corpo também que tem um controle de temperatura, ele tem uma resistência maior a infecções, né? Então a gente precisa ter esse hábito diário de estar consumindo essa água. Lembrando que também ativa o trabalho, né, dos vasos sanguíneos, do coração e o trabalho principalmente de um par de órgãos que é vital, que são vitais, são os rins. Tá? A partir do momento que você passa a ter uma ingestão de água bem grande, você também precisa ter uma eliminação de água significativa. Senão não faz sentido você estar ingerindo água ao longo do dia e você não ter a eliminação proporcional, certo? A água ela pode combater inclusive dor de cabeça. Às vezes tem uma dor de cabeça aí que não tem, né, muita relação
com algumas atividades diárias, e isso pode ser falta de água. Pela urina se percebe também, né, ao longo do dia, essa falta de água. Então, a primeira urina da manhã, que está concentrada, ela vai sair com mais odor e uma coloração amarelada um pouco mais forte. Ao longo do dia, esse amarelado vai clareando, não precisa ficar cristalino, mas o saudável seria, né, ali pelo meio do dia, meio da tarde ali, você ter uma urina com um teor amarelado, né, mais clarinho, correto? À noite, não se recomenda ingerir muito líquido, né, e água antes de dormir. Tá? Então, a recomendação diária de ingestão de água ao longo do dia, só que à noite tem um problema de você ter um acréscimo muito grande de água e você ter vontade de ir ao banheiro durante a noite. E essa vontade de ir ao banheiro durante a noite pode te prejudicar, porque isso pode provocar até crises de sono, né? Problemas de sono. Então, até levar a crise de sono, porque as pessoas começam a se adaptar, acordar, quebrar o sono no meio da noite e para ir ao banheiro devido à ingestão de água antes de dormir. Correto? Vamos seguir adiante aqui. Então, aqui algumas ilustrações e mais informações a respeito das propriedades da água. Tá? Então, atuar como solvente universal, então nós temos aí gases, açúcares, sais, que são dissolvidos em água. Então, a água em contato aí com várias substâncias e dissolvendo as substâncias. Certo? A gente sabe que no lipídio, né, existe uma separação. Então, apesar do lipídio ter uma parte hidrofílica, né, que vai estar em contato com a água, mas o lipídio ele se caracteriza por ser hidrofóbico. Tá? Então, esse é o solvente universal. Água como transporte, então transporte de organismos inferiores, unicelulares, né, organismos com corpo reduzido. Essa água vai servir de transporte de substâncias entre as células. E aí nós observamos o fenômeno de osmose. Então, de célula a célula, existe por uma diferença de concentração essa passagem de água de uma célula a outra. Tá? Transporte no corpo humano entre células, entrando substâncias para células, saindo da célula. Então, nós temos o transporte de várias substâncias. Então, entre as células, né, no meio intercelular, para a célula, então a célula, né, entrando na célula ali através da membrana, então nós temos o meio intracelular recebendo, depois a água saindo da célula para o meio extracelular, correto? Transporte vegetal é um transporte que depende completamente dessa água, até porque nós não temos aí órgãos, estruturas para bombeamentos. Tá? Então a água principal vai ser absorvida pelas raízes, ela vai ser puxada, né, do solo para as raízes por uma diferença de concentração e ela vai subir numa corrente contínua até alturas de plantas aí que chegam a 80 metros e chega até o último galho, a última folha, até a última estrutura, sem ter um órgão de bombeamento, né, e contração da gravidade. E daí vem uma outra propriedade, que é a propriedade da coesão das moléculas. A partir do momento que uma molécula consegue puxar, né, entre aspas, a coluna de água lá de cima, aí a coluna sobe continuamente. E aí vai trazendo ali água e sais minerais do solo, vão para as folhas, aí nas folhas realiza o processo de fotossíntese, e aí ela vai descer. Então a água no trânsito das duas seivas, né, a bruta que vai subir e a seiva elaborada que vai descer ou vai para os lados para hidratar e alimentar também, porque ela está transportando nutrientes, os galhos, né, ramos, aí, flores, frutos, etc. Correto? Então, o transporte fundamental, veículo de transporte associado com a água. Tá? As reações de hidrólise são aquelas reações, né, de quebra realizada pela água no ambiente hídrico. Então, por exemplo, no corpo humano nós temos reações de quebra de alimentos, a hidrólise enzimática dos alimentos. Então, esses alimentos vão ser quebrados. O amido vai ser, né, digerido através de enzimas da boca, num meio hídrico. A pepsina, que é uma enzima estomacal, ela vai ter a digestão, vai realizar a digestão de proteínas.
num meio hídrico, associado a ácido, né, o suco gástrico, mas está lá um meio hídrico. Então, meio hídrico ele vai acabar potencializando essas quebras. Então, quebras realizadas ali pela água, né, a ação da água em conjunto com as enzimas, e aí vai ter esse metabolismo de quebra, ele dependente de temperatura, de pH, de alguns fatores, dependendo do organismo e dependendo da parte relacionada a isso. Correto? Então não vai ter um padrão fechado para esses fatores, né, que atuam em conjunto com a água. Tá? Regulação de temperatura, né? Então, a regulação de temperatura no corpo, já foi citado aqui, que existe aí um alto calor específico, então teria que ter variações muito grandes de temperatura para se ter uma alteração do estado físico da água. Então, levando em consideração o corpo humano, o suor, né, a sudorese. Então, nós estamos pegando um calor corpóreo, nós estamos eliminando essa água do corpo para um resfriamento. Então, acaba, né, soltando uma parte do calor ali através das glândulas sudoríparas e, consequentemente, claro que não é o fator principal, o suor acaba molhando a superfície corpórea ali para ter um controle de temperatura. Sem contar a água que circula pelos vasos sanguíneos, que aí é um processo fisiológico bem maior, né? Por um outro momento ali a gente acaba, né, discutindo isso, mas tem o trânsito, né, nos vasos sanguíneos ali de água. Então, quando se fala de controle de temperatura relacionado à circulação, não se dá uma ênfase exata para a água, mas nós temos aí um controle relacionado ao sangue, correto? A coesão de moléculas, gente, isso aqui é um ponto fundamental para a compreensão, principalmente do meio ambiente, né, da parte do meio ambiente e a parte vegetal, né, assim, essa coesão de moléculas de água através de pontos de hidrogênio, ela é fundamental para todos, correto? Ela é fundamental para todos. Porém, o que acontece? Existe uma aderência bem grande, né, uma coesão bem grande de moléculas de água, como se elas estivessem unidas, como se fosse uma corrente com os elos, certo? Então, uma corrente contínua com os elos da corrente. Então, cada elo de uma corrente, ele representaria uma molécula de água, tá? Isso aí, essa coesão de moléculas, essa, né, união bem grande de moléculas, ela explica, por exemplo, a tensão superficial. O que é tensão superficial? Tensão superficial é quando a gente vê a superfície de um lago, né? Então, você vê o desenho, né, a linha da superfície de um lago. Tá? Tem outros fatores que influenciam nisso, mas, por exemplo, né, quando você joga uma pedra, né, meio de lado, a pedra ela pode quicar por cima dessa superfície, certo? Então, essa dela quicar e não necessariamente afundar logo de cara, tem, né, a força do empuxo ali, mas acontece que tem a tensão superficial. Então, as moléculas de água, elas estão tão grudadas entre si, que não é qualquer movimento, né, ou massa corpórea ali, que ela vai romper essas ligações. Então, justamente por ter essa coesão de moléculas que forma aquela película, aquela camada. Tá? Se você bater na água, né, a gente observa que tem um movimento assim, meio que de abertura geral, ali depois, circular, né, o movimento, e depois ela logo vai voltar. Então, por essa atração que existe das moléculas. E o mais curioso que a gente observa de animais, principalmente insetos, que eles ficam patinando ou ficam pairando em cima da camada de água de um lago. Tá? Então isso tem a ver totalmente, isso aí é a tensão superficial que tem a ver totalmente com a parte de coesão de moléculas, essa união das moléculas de água através de pontos de hidrogênio, certo? Essa coesão também, ela vai, a gente vai observar esse transporte de água num vegetal, como eu já havia citado rapidamente, né? Então a planta ela vai absorver água e sais minerais, seria considerada a seiva bruta, do solo. Tá? Então existe uma diferença de concentração, primeiro, para a água e os sais, né, serem puxados para a raiz. Então primeiro existe uma diferença de concentração ali, né?
de pressão osmótica, correto? Pressão da raiz, e aí ela exerce uma pressão para cima. Só que exercer uma pressão para cima não significa que essa coluna de água ela consiga subir em plantas de grande porte. Isso poderia acontecer tranquilamente, ali só essa pressão inicial, em plantas de pequeno porte, que não exigiria tamanha pressão, correto? Agora a gente sabe que na natureza nós temos plantas gigantescas, né, com dezenas e dezenas de metros de altura, e ao contrário dos animais, nós não temos um órgão, né, bombeador de líquido corpóreo. Então existe uma coluna de água contínua que vai subir por um vaso chamado xilema. Tá? Aqui é a parte de coesão de moléculas, né, explicando ali a parte de coesão de moléculas na tela. E aqui a parte de tensão superficial mostrando os insetos. Então, vou passar adiante a coluna de água aqui, da capilaridade, passei equivocadamente aqui, mas nós temos aqui, né, o insetinho aqui patinando por cima da coluna de água, pela força de coesão das moléculas, correto? E aí forma essa tensão superficial. E esse caso aqui de capilaridade é o caso assim um pouco mais complexo que a gente observa a subida de seiva bruta nos vegetais de grande porte. Tá? Funciona mais ou menos como aqueles materiais de dar odores no ambiente. São constituídos por um vidro, né, com perfume, e você coloca algumas varetinhas de madeira ali. Tá? Então a planta aqui ela começa a absorver a água pela raiz por uma diferença de pressão osmótica, né, uma diferença de concentração. E aí, associado a isso, existe a capilaridade. O que é capilaridade? A capilaridade seria essa transferência de uma coluna de água de maneira contínua em tubos não tão largos. Por isso que eles dão o nome aí de capilares, associado até capilares do nosso corpo. Tá? Capilares do corpo humano, né, segundo a origem da palavra, seria a espessura de um fio de cabelo. Tá? Mas aí tem vasos um pouco maiores ali que vão sofrer esse processo de capilaridade. Então, a subida contínua dessa coluna de água sem ter interrupção. Então, não pode ter nenhuma interrupção, por exemplo, uma bolha de ar aparecendo ali na coluna. Tá? Mas como é que subiria realmente até a última folha de uma árvore aí com 80, 100 metros de altura? Tá? Existe uma associação de fatores. A primeira, né, o primeiro ali, fator seria a parte de baixo, né, a parte da raiz, dando esse empurrãozinho inicial que é a pressão positiva da raiz. Tá? E lá em cima, as folhas elas vão começar a liberar essa água através do processo chamado evapotranspiração. Tá? Não é só uma evaporação, né? Então tem a evapotranspiração. Então tem o ser vivo ali realizando essa transpiração, a coluna de água sobe líquida, depois tem uma conversão para água gasosa pelas folhas, né? Pela superfície das folhas, através de estruturas que são os estômagos, ou através mesmo da cutícula, que é o revestimento foliar. Tá? Tem que ter uma diferença de pressão osmótica lá em cima também. Então, aquilo que eu tinha já mencionado, né, relacionando uma coluna de água, né, uma corrente de água, com uma corrente mesmo com elos. A partir do momento que você puxa o primeiro elo da corrente, todos os demais são arrastados, desde que não haja nenhuma interrupção. Então, a parte da água lá de cima, né, na evapotranspiração, essa coluna vai estar ali presente, a evapotranspiração ocorre. Então, a primeira molécula de água, se a gente analisar individualmente, ela começa a puxar as demais. Tá? Não pode existir nenhuma falha, né? Então, tem que ter a coesão de moléculas entre elas na corrente contínua e tem que ter uma aderência bem grande dessa coluna de água com a parede dos vasos. Então, não pode ter falha nessa aderência, que é a adesão da coluna de água com a parede dos vasos. Então, associando
A evapotranspiração, que puxa, né, as primeiras moléculas de água ali. Todas as demais vêm continuamente. Se vêm continuamente, elas são arrastadas para cima, né, na seiva bruta, contra a ação da gravidade, né, contra a força gravitacional, sem falha. Então tem a coesão de moléculas, tem a evapotranspiração, tem a adesão da coluna de água com a parede dos vasos, certo? A raiz deu o empurrãozinho inicial e a coluna vai subindo. Só que a partir do momento que você analisa que não tem falha dentro, né? Que não tem bolha de ar, tá? Uma pressão exercida internamente no vaso xilemático, que é o vaso apropriado para isso, o que acontece nas plantas, tá? Só para exemplificar algo, né? Um pouco fora aqui dessa parte de água, mas justificando que a pressão interna exercida é muito forte e isso poderia colabar o vaso, ou seja, quebrar o vaso. E é por isso que o vaso xilemático de subida de seiva, ele é bem reforçado por fora com uma substância chamada lignina e isso provoca a morte desses vasos. Tá? Então aqui, para a gente já ir concluindo essa nossa primeira aula sobre substâncias inorgânicas, no caso, a água. Aproveitem, estudem, façam exercícios